Bom dia, boa tarde, boa noite, compas, olho mais longo, tudo bem com vocês? Hoje o nosso quadro, coisas que você pode fazer com a moto, mas não deve, a gente vai falar sobre uma coisa que você não deve fazer nunca, que é ser o quê? Ser o perigo, tá? Porque é o seguinte, cara, se você for o perigo na moto, você não vai sair bem disso, né? Então vamos lá, já dá like, comenta, me diz o que você acha disso, já deixa aí nos comentários e vamos pra vinheta. A violência no trânsito do Brasil está em ascensão, gente, e ela se tornou uma das maiores responsáveis por mortes no país. O Atlas da Violência 2025, divulgado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra dados alarmantes sobre isso, tá? Entre 2010 e 2019, o Brasil já havia registrado cerca de 392 mil mortes no trânsito. O que realmente me preocupa é o que está acontecendo agora também. As mortes no trânsito estão em alta desde 2020, ou seja, logo depois da pandemia. Entre 2010 e 2019, o Brasil já havia registrado cerca de 390 mil mortes, tá, gente? E agora, né, a partir de 2020 que tudo isso aumentou, só em 2023 o país contabilizou quase 34 mil mortes no trânsito terrestre. E no meio dessa verdadeira guerra, tem um grupo, gente, que realmente está saindo muito mal nisso. E a gente, tá? Os motocas, nós motociclistas, motoqueiros, moteiros, etc. Nós somos um grupo de risco muito grande nessa treta toda. E uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, um dos problemas mais graves hoje em dia é a quantidade de motocas, cara, que sofrem fatalidades. Em 2023, 13.500 motociclistas perderam a vida nas ruas e estradas, representando 38% das mortes totais no trânsito, sendo que a quantidade de motos, gente, não é nem metade da quantidade de carros. Então isso quer dizer que realmente tem uma diferença muito grande nisso. Isso quer dizer que morre muito mais motoca do que motorista de carro, mesmo com a quantidade de acidentes de carro sendo bem grande. A taxa de mortalidade de acidentes de moto subiu 12,5% em 2023 em comparação com 2022. Foram 6,3 mortes para cada 100 mil habitantes. Isso é muito, gente. Temos cerca de 77 milhões de carros nas ruas e menos de 40 milhões de motos. Porém, a galera de moto representa 40% das mortes, gente, em acidente de carro. Isso é muito punk. Agora, por que esse aumento? Uma delas é o seguinte, a moto, né, depois da pandemia, ela se tornou principalmente um grande meio de, além de meio de transporte, né, um meio das pessoas conseguirem ter uma vida, né? Ela virou um jeito de você ganhar grana. Os aplicativos cresceram demais e com eles a quantidade de motos na rua aumentou de maneira absurda, porém não foi pensado uma melhoria na questão das ruas, não foi pensado numa questão de educação, não foi pensado numa questão de melhoria de como é que você vai deixar as pessoas tirarem carteira, nada disso foi pensado. A moto é uma ferramenta vital de trabalho e transporte para milhões de brasileiros. Ela também se transformou o maior responsável pelas tragédias nas vias de todas as cidades. A letalidade, né, que é a probabilidade de morte em acidente de uma moto, é cerca de 17 vezes maior do que com o automóvel. E a maioria das vítimas são jovens, gente, de 20 e 39 anos. Ou seja, é um entregador, um motoboy antigamente, né? E ele virou basicamente o grande doador de órgãos do país. E isso é uma coisa gravíssima. O custo disso é alto pra caramba, tanto socialmente quanto pro SUS, que só em 2024 gastou 257 milhões de reais só com internações de motociclistas. Esse número é absurdo, entendeu? No lugar de você estar cuidando de vários tipos de doenças, etc., o sistema de saúde único está cuidando de motoca acidentado. Isso é um absurdo, tá? E muitas dessas questões podem ser melhoradas com políticas e com cuidados que o motorista pode ter. Para vocês terem ideia, vamos usar São Paulo como exemplo. No último mês de julho, os dados do Infosig registraram aumento de 12% das mortes de motociclistas na cidade, passando de 42 ano passado para 47 esse ano, tá? Alguém sabe o nome do prefeito de São Paulo, hein, pra gente mandar essas informações para ele, que a cidade está tendo um surto de morte de motocas, hein? Alguém sabe como falar com ele? Ou então, pelo menos, com o governador bolsonarista, né? Que ele só sabe ficar falando merda por aí, ficar vendendo empresa estatal, mas se preocupar mesmo com a segurança, né, do motoca, né, dos trabalhadores, essa galera não tá nem aí, que eles não estão nem aí. E eles realmente ignoram isso de maneira assim, linda. E já que a gente tá falando de carioca, né, no Rio de Janeiro a coisa também não tá boa, não. No Rio de Janeiro, pra vocês terem ideia, são cerca de 80 feridos em acidente de moto por dia atendidos nos hospitais municipais, tá? Em 6 meses foram quase 15 mil atendimentos a feridos. E a prefeitura, tá, do Rio de Janeiro, ela sabe disso, porque ela prometeu que ia fazer uma mudança nas vias, que ia fazer campanhas, etc., porém não fez nada esse ano, tá? Ignorou solenemente isso. Mas também, né, ela não tá nem aí pra segurança do trânsito, não tá nem aí pra nenhum tipo de segurança do Rio de Janeiro, porque ela ia se preocupar, né, com a questão do trânsito e com o motoca morrendo, né? Pobre morrendo no Rio de Janeiro.
Pra que a prefeitura vai se preocupar com isso, né? Pra quê? E vamos falar de Brasília, tá? No Distrito Federal, gente, o pessoal fala que estão das menores taxas de mortalidade de sinistros com motocicleta do país. São cerca de 2,4 para cada 100 mil habitantes. É bastante parecido com o Amapá, por exemplo, né? Que tem bem menos gente lá. Os dados mais recentes desse ano já mostram que está tendo um problema, porque está tendo um aumento nessa quantidade. Quer dizer, daqui a pouco a gente pode estar com níveis alarmantes nisso, tá? Essa estatística negativa mostra que entre janeiro e abril de 2025, quase metade das 62 mortes fatais do trânsito DF foram de motoqueiros. Em média, isso significa que a cada 4 dias um motoca morre nas pistas da capital. Sabe, tipo uma cidade pequena, cara, e já tá tendo uma quantidade de violência absurda. É bem como você tá rodando e vê um corpo no chão. Isso não é legal, tá? Isso não é bom. E ninguém tá fazendo nada, sabe? O governo não tá nem aí. Mas falar que tá tendo pouco não quer dizer que não tá tendo nada, tá? No primeiro trimestre de 2025 foram registradas 19 mortes de motociclistas, um número superior ao mesmo período do outro ano. E o governador ignora completamente esse problema. Para ele, construir mais pistas, tentar comprar banco falido para ajudar amigo, é o suficiente para resolver todos os problemas do DF. Seja de trânsito, saúde, o que for, entendeu? O negócio é construir pista e dar dinheiro para rico. Se você fizer isso, tudo melhora. Até esse é o pensamento do Inganês. E a gente vê que isso é uma questão muito comum em todas as prefeituras, né, do país todo, que é uma falta de interesse em resolver problemas de trânsito. Isso é um problema, cara, que não é só aqui do DF, não é só do Rio de Janeiro, não é só de São Paulo, não é de Minas Gerais, é do país inteiro, né? Você nunca vê nenhuma campanha, não tem nada que o governo faça pra isso. E não é bom, gente, colocar uns outdoors por aí falando pro pessoal tomar cuidado, não é uma campanha que vai funcionar. Porque aqui no DF a gente tem um problema muito grande, que é o seguinte: essa cidade foi planejada com rodovias cruzando a cidade, e rodovias, né, são vias de alta velocidade. Então você tem pessoa andando 80 km por hora, mudando de faixa sem olhar o tempo todo. Então acaba, né, que você, por exemplo, pegar um corredor aqui no DF é muito mais perigoso que em São Paulo, que além da via ser muito rápida, o enjaulado brasiliense, ele ignora que ele tem que olhar no retrovisor, que ele dá seta, tudo isso. Ele simplesmente muda de faixa e não tá nem aí. Eu mesmo já sofri um acidente por conta disso, né? Eu tava numa pista, um cara simplesmente mudou de lado sem olhar e me acertou, entendeu? A galera aqui não tá nem aí. A gente tem um dos trânsitos, cara, mais caóticos do país. Por quê? A cidade tem um sistema de transporte público horroroso. E mais uma vez, né, nós temos aí o nosso querido governador não fazendo nada contra o transporte público dessa cidade. A redução desses acidentes, gente, depende de uma abordagem multidisciplinar, tá? Isso vai envolver infraestrutura, fiscalização e, crucialmente, uma mudança de comportamento do motoca. O que você, motoca, pode fazer para se proteger e diminuir o risco no trânsito, hein? Vamos lá. Uma das coisas não é você que tem que fazer, tá? São as plataformas como o iFood, o 99, etc. Elas têm que acabar com a gamificação que elas colocam, porque é o seguinte: essa gamificação é um sistema que dá mais prêmios, dá mais entregas, dá mais dinheiro para o motoca que anda mais rápido. E isso gera mais problema no trânsito. O cara andando mais rápido, ele vai se descuidar mais, vai correr mais riscos e assim vai criar mais problemas. Porém, as plataformas não estão nem aí, porque elas não ligam para quem trabalha para elas ali, que está realmente fazendo o trabalho, morra. Sabe? Tipo, é muito bonito o dono do iFood mostrando lá como é legal a sede, sabe? A galera adora mostrar essas coisas, sabe? Você vai ver o salário desse cara e ver quanto é que o trabalhador médio deles ganha. E a gente tem um problema gravíssimo, né, de saúde pública causado pela precarização. Enquanto isso, os acionistas do iFood ganham dinheiro horrores e a galera morrendo na rua. E eles fazendo gamificação, fazendo projetos, cada vez tornam os motoqueiros mais perigosos, porque para ganhar algum dinheiro, eles têm que andar mais rápido, têm que fazer mais entregas. E, cara, isso vira um caos. Então, isso não tem como continuar assim. Uma questão que tem que mudar, gente, é a formação e o treinamento dos motocas, tá? Porque isso não está sendo suficiente para o trânsito cada vez mais violento, né? E uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: as provas normalmente são feitas em locais fechados, sem experiência real de trânsito. E os caras normalmente tiram carteira, todo mundo, na verdade, sem ter nenhuma experiência real. Aí o cara vai pegar a moto e sair largado no mundo sem ter a menor noção do que vai fazer ali. Por isso, cursos de pilotagem defensiva são uma questão extremamente importante, tá? Por exemplo, eu fiz um, foi lá com o Fábio, inclusive, valeu, Fábio. O Fábio é um cara que faz um curso de pilotagem defensiva aqui em Brasília, que está ensinando centenas de pessoas, sabe, por ano, aqui a pilotarem melhor suas motos e correrem menos risco. Isso não é propaganda, tá? Ele não me dá dinheiro, não. Inclusive, eu tenho gastado dinheiro com ele para fazer um treinamento avançado aí, cara, que é sempre bom você treinar. E você não tem que ficar achando que você sabe muito de moto, por isso você não vai fazer um curso. Cara, você fazer um curso de pilotagem defensiva é uma questão que pode ser de vida ou morte. Você pode estar fazendo coisas como frenagem errada, você pode não estar sabendo fazer curva direito,
existem técnicas para melhorar. Você sempre tem alguma coisa para melhorar. Uma das coisas que tem que saber andando de moto é que você nada sabe. Cada dia você aprende um pouco, né, na sua moto. E essa história da pilotagem defensiva é muito importante cada dia mais, porque além de tudo, a gente tem cada dia que passa mais SUVs e caminhonetes gigantes espalhados no trânsito. Esse tipo de veículo, eles têm uma quantidade de pontos cegos gigante, entendeu? Então eles são muito perigosos. E o pessoal que dirige eles, né, os enjaulados em geral, eles não são melhores porque eles estão andando num carro mais perigoso. Normalmente eles são piores, porque eles se acham ali dentro que eles estão à prova de tudo. Então eles acabam dirigindo pior. Então a gente está cada dia que passa com mais perigo no trânsito. Então, gente, na boa, a gente tem que melhorar a nossa qualidade de pilotagem e saber fazer isso muito bem. E outra questão que é muito importante é a gente pensar nos equipamentos de segurança. Isso quer dizer, usar luva, casaco, uma calça, uma bota, e sempre estar com um capacete de qualidade. E aquele negócio, né, gente? Sempre gastar o máximo que você pode nisso, não economizar e tentar nunca sair de casa sem um equipamento de proteção. Isso pode ser uma diferença entre um raladinho, um machucadinho e uma morte. Então, na boa, gente, né? Vamos lembrar o seguinte: o para-choque da moto é nossa cara, é nosso queixo, é nosso peito, é nosso joelho, sabe? É nossa mão. Então a gente tem que andar bem protegido o tempo todo, tá? Mesmo se você for na padaria, tá? Você tem que andar bem protegido. Se você for usar a moto para trabalhar, então, cara, é obrigação, né? Aí vem outra questão. Os aplicativos não ajudam em nada os motocas, né? Eles deveriam dar pelo menos um auxílio para eles poderem comprar equipamento de proteção adequado. Uma coisa que a gente sempre deve pensar quando a gente sobe numa moto é o seguinte: visibilidade é vida. É assim que você volta para casa, tá? O motoca deve zelar pela sua segurança o tempo todo e o motoca deve sempre tentar ser o mais visível possível para todos os outros veículos. Isso quer dizer o quê? Sempre andar com um farol aceso, sempre estar com uma roupa que vai ser fácil de ver, sempre andar bem posicionado, porque o posicionamento que você tem no trânsito vai te ajudar a ser bem visível. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou colocar, né, falando sobre isso. E a gente tem que pensar o seguinte: uma boa posição no trânsito vai fazer com que os carros te vejam melhor, vai fazer com que você fique menos em pontos cegos. Isso é muito importante, tá? Muito mesmo. E essa questão toda, ela tem ligação com uma treta aqui, cara. Se você não acredita nisso, você não deve subir na moto, que é o seguinte: você subiu na moto, você ficou invisível. Entendeu? Isso é uma verdade que era irrefutável de andar de moto no trânsito urbano. E nós temos 4 cavaleiros do apocalipse da motoqueiragem, tá? E eles são invisibilidade, que é o seguinte: é isso, você subiu na moto e ficou invisível, tá? Não acho que os carros vão te ver, não acho que outras motos vão te ver, não acho que os pedestres vão te ver, ninguém vê moto, tá? Por isso você tem que tomar cuidado com a sua segurança e não ficar dando sopa por aí. Depois nós temos a lateral de carro. E por que a lateral de carro é uma coisa tão importante, tão perigosa pra gente? Porque é o seguinte: carro muda de faixa o tempo todo. Um dos padrões do trânsito é carro mudar de faixa sem olhar. E como muitas vezes você está no corredor, ou você está fazendo ultrapassagem, você é um veículo menor, o carro não vai nem, se nem olha, se o carro não liga nem para um caminhão vindo, você acha que ele vai ligar para a moto? Não, não vai. Você acha que um caminhão não liga nem para um trem passando, ele vai ligar para a moto? Não, não vai. Então, na boa, lateral de carro, né? Lateral de qualquer veículo, cara, é um dos grandes problemas que a gente tem. Outro problema que a gente tem são os problemas da pista. Isso a gente não tem muito como resolver, né? Porque afinal de contas isso não depende da gente. Isso é uma questão de cuidado urbano. E é um problema em todas as cidades do país. Todas. E os perigos também tem a ver o quê? Animais na pista, óleo, etc. Qualquer coisa que você não tenha controle, que esteja na pista, mas que se você estiver praticando uma pilotagem defensiva, você pode conseguir não ser, arrebatado por esses problemas. E por último, o 4º cavaleiro do apocalipse da motoqueiragem é a imbecilidade. Isso quer dizer o quê? É aquele idiota que entra na faixa sem olhar, é aquela pessoa que fica no celular, é a pessoa que não liga para nenhuma regra de trânsito, é a pessoa que não cuida da qualidade do seu carro, anda com o carro sem freio, anda com o carro com luz apagada, ou anda com a moto apagada, é o pedestre que não liga para onde ele passa, etc. Tudo isso é imbecilidade. E a junção desses 4 cavaleiros do apocalipse da motoqueiragem aumenta muito o nosso perigo, sabe? A nossa segurança, gente, tem que ser feita por nós, tá? A gente que é motoca, tá? Que tem que tomar cuidado disso. A gente não pode ignorar isso em momento algum. Uma das questões mais importantes para deixar a mobilidade das motocas realmente uma coisa funcional é o corredor. Não tem como falar. E outra, gente, o corredor é permitido sim pelo Código de Trânsito Brasileiro, tá? Ele não é regulamentado, ou seja, não temos indicação muito certinha do que proceder. Porém, ele permite desde 1997 a passagem das mãos por entre os carros. Até então, tinha um artigo 53 que restringia o uso desses veículos no corredor. As exceções hoje, onde não tem corredor, são nas estradas, ou que pode configurar ultrapassagem, tá? E para ciclomotores, né? Até 50 cilindradas, que estão proibidos de andar entre carros em vias de trânsito rápido, que afinal de contas a velocidade deles é menor sempre. Então o negócio é o seguinte: para a gente fazer o corredor, a gente deve sempre
que tomar muito cuidado, nunca entrar numa velocidade muito alta, sempre prestar muita atenção nos carros mudando de lado. Você tem que prestar atenção no quê? Se um carro está dando seta, se o carro embicou um pouco, ele vai entrar. E sempre entre muito bem visível. Esse negócio de buzinar, ele pode ajudar, porém ele pode te dar uma multa, tá? Porque excesso de buzina dá multa, vai entrar em algum lugar. Então a gente tem que fazer o quê? Eu entro no corredor à noite, por exemplo, eu taco farol alto. Isso vai deixar o enjaulado chateado. Tô nem aí. Entendeu? Eu quero ficar mais visível e ter mais segurança. E a gente tem que sempre pensar em nossa segurança. A gente tem que pensar menos. Se o motorista do carro não vai gostar. Não tá nem aí, sabe? A gente tem que pensar na nossa segurança. E a gente tem que lembrar o seguinte, o pessoal vai falar que tem que ter 1,5 m, tem que ter não sei o quê, tem um bando de questões que as pessoas falam sobre o corredor. Nada disso é real, porque não existe uma regulamentação dele. E além disso, né, já não tá na lei, mas já é senso comum. Andar no corredor em alta velocidade é praticamente pedir para ter um acidente. Porque se você tiver muita velocidade, você não vai ver os padrões de trânsito. Você não vai conseguir ver se o carro está entrando, se o carro muda de faixa, você não vai se frear. Então o negócio é o seguinte, a gente tem que andar no corredor sim, porque o corredor, ele também é uma questão de segurança pra gente. Porque você ficar atrás de carro, muitas vezes o carro não te vê, você parado atrás dele, vem e bate. Isso é outra questão de trânsito também que a gente tem que pensar bastante. Ou seja, pegue o corredor, mas pegue com muito cuidado, com atenção e faça isso de maneira dentro da sua responsabilidade, da sua capacidade como motoca. Outra questão muito importante pra gente andar com segurança no trânsito é a manutenção preventiva da moto tá sempre ok. Isso quer dizer o quê? Sempre olhar como estão as pastilhas de freio, sempre olhar se os pneus estão cheios corretamente, sempre verificar como é que está a relação da moto. Então todas essas questões, gente, são importantes para você andar com sua moto com segurança, tá? Se a moto estiver toda em segurança, com tudo funcionando muito bem, ela vai funcionar melhor para os seus comandos. Você vai fazer com que a moto aja de maneira mais responsiva e você vai ter mais segurança. Sacou? Nada de andar na moto esculhambada. Uma questão que a gente tem que ter para o trânsito ficar seguro pra gente é uma consciência comportamental de como a gente vai agir no trânsito. Ou seja, vamos lembrar que é um espaço compartilhado. Então, excesso de velocidade, atravessar sinal vermelho, ficar andando na contramão, subir em lugares que a gente não pode andar, andar em ciclovia, etc., aumentam absurdamente o risco, entendeu? Porque eles são questões só de comportamento. São questões que a gente pode mudar simplesmente não cometendo esses erros. Então, gente, o negócio é o seguinte, é mudança de comportamento. A gente tem que sacar que a gente não deve ser o perigo pra gente conseguir voltar pra casa. E outra, tá? Não é só porque você vê aí um cara da internet aí falando que se você parar no sinal vermelho você vai ser roubado, etc., você tem que ficar furando sinal o tempo todo, entendeu? Você sabe muito bem que muitas vezes isso só serve pra galera aparecer bastante nos vídeos, porque o cara cria um risco, cria um sisteminha ali pra todo mundo ficar agitado e ele ter hype e ele vender curso. Ou então vender alguma coisa que ele quer ali dentro da roupa dele. Então o negócio é, gente, não acreditem em quem fica falando por aí que você tem que cometer alguns erros como excesso de velocidade, furar sinal, etc. Você ter segurança no trânsito, tá? Essa galera só tá querendo, na verdade, aparecer, tá? Não acreditem nisso de jeito nenhum, porque esses riscos, tá, eles aumentam demais a chance de você não voltar para casa. O Atlas da Violência 2025, ele deixa claro uma coisa, tá, gente? Não podemos ignorar a violência do trânsito e seu aumento. E como nós somos o elo mais fraco entre os veículos automotores, cara, não dá. A gente tem que ser o mais consciente. E sendo mais consciente, a gente vai conseguir diminuir esse risco. Óbvio que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas, porém, a gente vai conseguir diminuir os riscos que a gente passa. E não são poucos, como a gente viu aqui, né? E vamos lembrar o seguinte, né? Que investimentos em infraestrutura segura, fiscalização bem rigorosa e campanhas educativas são responsabilidades do poder público. Porém, sabemos que as prefeituras, governos estaduais e o próprio governo federal não curte muito gastar com isso. É basicamente um problema de quem roda. A gente vai ter que fazer pressão sobre isso. E assim, a segurança viária, né? A segurança urbana, ela começa nas escolhas diárias. Por isso, lembre-se do slogan do Maio Amarelo: desacelere, seu bem maior é a vida. Por mais piegas que isso pareça, isso é verdade, gente. Se a gente andar mais devagar, com mais consciência, a gente vai andar com mais segurança. E o negócio é esse, gente. Vamos andar com mais cuidado, mais calma e não vamos ser o perigo. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam a urgência desse problema. E vamos continuar esse papo nos comentários. Assista os outros vídeos aqui do canal sobre segurança no trânsito. E mais grau, menos inveja. E nos vemos no próximo vídeo. Falou!